Pessoal, tudo bem com vocês? Estou hoje sentadinha aqui, acabei de chegar. Acho que meu óculos está até meio embaçado. Correria de hoje, essa semana a gente fez muitas histórias, foi muito corrido. E eu quis tirar esse tempinho para tirar algumas dúvidas que surgem direto para a gente. Então, assim, como são muitas, eu vou tirar apenas três. A gente tem alguns grupos do WhatsApp, a gente às vezes recebe na caixinha de mensagem ali no direct do Instagram, ou até pessoalmente, né? Nas mentorias que a gente dá aqui na cidade, ou online. E uma das perguntas eu achei bem interessante. Eu vou começar com a primeira, que é aquela polêmica, que é quem que tem que pagar a vistoria. Eu faço vistoria, então eu não vou ficar me adentrando muito na questão legal, né? De quem que é essa obrigação. Mas eu vou responder essa pergunta porque é algo que a gente sempre recebe e ela não tem uma resposta certa. Por mais que o pessoal diga, tá na lei, é ilegal. Eu concordo. Na lei especifica que o locador é obrigado a fornecer a vistoria para o locatário caso ele solicite. Se o locatário não solicitar, o locador não é obrigado a dar. Mas se o locatário ele solicita, o locador tem essa obrigatoriedade de fornecer a vistoria. Então, o pessoal presupõe, entende que já que o locador tem essa obrigação de fornecer a vistoria, ele também será o responsável pelo pagamento. Esse é o entendimento das maiorias dos juristas, dos tribunais e tudo mais. Porém, existe imobiliária, a maioria das vezes a imobiliária repassa essa taxa para o locatário, e tem imobiliárias que colocam no contrato ou dão uma ficha com um resumo do imóvel, o locatário assina, e já teve casos de o juiz, né, reclamarem na justiça lá o valor da vistoria, né, o locatário, e aí tá assinado que ia ser cobrada essa vistoria, estava no contrato, qual que era o valor e quem ia pagar o locatário, e o juiz da causa ganha para a imobiliária. Então, não tem, a resposta que eu tenho é, na lei está que é obrigação do locador e há esse entendimento maior de que o locador é que tem que pagar. Mas, na prática, a gente sabe que as imobiliárias pagam e elas, muitas fazem isso e já teve casos de colocar no contrato a imobiliária não precisar pagar, não precisar restituir, mas também já teve casos da imobiliária ter que pagar. Então, é um limbo, vamos dizer assim, que na lei diz uma coisa, mas na prática é outra, e daí cria aquela coisa, e sabem que a lei no Brasil sempre tem uma brecha ou outra. Há um projeto de lei que está em análise, eu não lembro de cabeça o nome, eu vou colocar ali na descrição, que eles querem regulamentar a vistoria, porque a lei do inquilinato fala da vistoria, mas não explica direito o que que é. Fala que é uma descrição minuciosa, tudo aquilo que a gente sempre fala aqui no canal, mas eles não se adentram tanto. Tem que estar o inquilino ali? Não tem que estar? Como é que é a contestação? Não tem nada, não tem uma regulamentação. Tem que ter foto? Não tem? Então, vai ter eles estão com um projeto de lei, e nesse projeto de lei, uma das coisas eles querem atribuir o pagamento ao locador, deixar claro que é o locador que é o responsável pelo pagamento da vistoria, ok? Então, a vistoria quem paga é o locador. Em resumo, geralmente o pessoal passa para o locatário ou a imobiliária assume esse custo, porque ela assumindo esse custo, ela não esquenta a cabeça com o locatário e não tem que escutar do locador aquela velha coisa de eu já te pago a taxa de administração, então você que paga a vistoria. Uma solução para você que quer assumir esse custo para não perder seu locador e não se estressar com o locatário e andar na legalidade certinho, por exemplo, a vistoria deu R$ 200. Você pode conversar com o locador de pagar metade e ele pagar metade, ou diminuir esse valor da vistoria na taxa de administração. Pensa um contrato de 12 meses. Vamos dizer que a vistoria deu R$ 120, para ficar mais fácil. Em 12 meses vai dar R$ 10 a mais por mês a taxa de administração. Ele nem sente direito, entendeu? Ou 30 meses, enfim, é uma das dicas. Trabalhar com aluguel bruto também é uma solução. Você trabalha com aluguel bruto, é aquele valorzinho bruto ali, aluguel é 1.400 e tem um desconto de bonificação que é R$ 100, por exemplo, R$ 200, vai ficar 1.200 nesse exemplo, né? O líquido. Esses R$ 200 a mais você pode usar para pagar a vistoria. É uma coisa que o pessoal fazia também, tá? Mas aí entra em outra coisa, também vou falar que aluguel bruto não pode, tem gente que diz que pode, tem gente que diz que não pode. Enfim, em resumo, a responsabilidade até então é do locador. Então você tem a opção de assumir esse custo ou correr um risco que eu não recomendaria, porque a lei já fala, né? Então, vou esperar que se crie, né, esse projeto de lei sendo aprovado, vai ser atribuído ao locador, aí não tem mais como o locador fugir, tá bom? A segunda pergunta que eu recebi foi assim: estou começando a trabalhar com locação. É minha primeira locação. Alguém tem um modelo de vistoria? Isso foi num grupo do WhatsApp que a gente recebeu e pediram já para mim também. Um checklist.
Eu não sei por que que as pessoas gostam tanto de checklist, gostam tanto de modelo. Tudo quanto é lugar, o pessoal pede modelo de contrato, modelo de texto, modelo de vistoria, modelo de não sei o quê. E a gente tem que parar com isso. Não existe checklist. O que existe é você padronizar sua vistoria. Que eu já fiz, acho que um vídeo nesse canal aqui sobre isso. Mas você ter um checklist não dá. Por quê? Todos nós concordamos que imóvel terá parte estrutural, que é parede, piso, porta, janela, teto. Não tem como você ter um imóvel sem ter esses itens. Tomada, né? Mas esse imóvel ele pode ter uma parede de alvenaria, ou de drywall, ou uma parede revestida de papel de parede, ou de azulejo. Pode ter vários tipos de acabamento. E quando você fica muito preso a um checklist, você até tem essa parte estrutural, entre aspas, pronta, mas toda hora você vai ter que ficar fazendo alteração. Porque cada imóvel é único, gente. Não existe um imóvel igual ao outro. Você que é corretor de imóveis imobiliária, sabe do que eu estou falando. Quando você avalia um imóvel, você tem que ir lá no mercado, fazer uma pesquisa, e o valor sempre é de imóveis similares, porque não existe um imóvel igual ao outro. Pode ser no mesmo condomínio, um do lado do outro. Nenhum imóvel é igual ao outro. Sempre tem uma coisa diferente, sempre tem um acabamento diferente. Quando eu faço vistorias, eu pego imóveis dos mesmos proprietários, investidores, com a mesma mobília, mas nunca é um igual ao outro na vistoria. Às vezes um tem um dano na pintura e o outro não tem. Às vezes um tá com um furo, o outro não tem. Então, por isso que eu não gosto de checklist. Porque a gente não tá fazendo vistoria de automóvel, que é quando você aluga, por exemplo, um carro, aí vem um rapaz lá com um computador não, um tablet, né? Ou um celular, e ele faz um checkzinho. Ah, pneu ok. Volante ok. Não, a gente não tá fazendo uma vistoria para dar ok. É uma vistoria de entrada que você tem que descrever do teto ao piso tudo que tem no imóvel, o estado de conservação, as cores, a quantidade, o material, de forma detalhada. E na saída, até poderia, entre aspas, ser um checklist, que você vai fazer uma checagem, né? Você vai conferir, mas ainda assim há a descrição do dano. Você tem que descrever que dano que tem ali. Você tem que escrever o que aconteceu ali. Então, não existe checklist de vistoria, na minha opinião. O que existe, sim, é você ter um modelinho padrão para partes estruturais, você ter uma padronização. Ah, quando eu for fazer parede, eu tenho que colocar o material, eu tenho que colocar o acabamento, a cor da tinta. Ah, quando eu entrar num imóvel, eu vou começar pela porta, vou para o piso, vou para a parede, vou para o teto e vou para a janela. Mas um checklist mesmo não dá, porque um imóvel vai mudar de acordo com... Cada imóvel é diferente, né? Mas eu entendo quando a pessoa pede, eu sei o que ela quer. Ela quer um norte de como começar a fazer uma vistoria. Mas não dá, gente. Para vistoria não tem como você copiar. Você tem que saber fazer, você tem que aprender pelo menos o básico. Tá aqui o nosso canal para isso, tem os nossos treinamentos, mas o nosso canal também tem bastante conteúdo. Prova é desse vídeo. Então, você que vive pedindo checklist, que é um modelo de vistoria, eu te entendo. Você quer fazer a vistoria, você quer fazer da forma correta a alocação, sem esse documento que é tão importante. Mas invista em conhecimento, o que eu digo invista em conhecimento, aprenda como fazer uma vistoria. Você sabendo fazer uma vistoria, você vai saber como fazer no outro apartamento, e no outro imóvel, numa casa e numa sala, porque você sabe a base, você sabe o principal, você sabe o que é necessário uma vistoria ter, quais são os requisitos principais, o que não pode faltar, a nomenclatura dos itens. Por isso que é importante você estudar, nem que seja o básico, certo? E a última pergunta que eu achei, ai, gente, uma pergunta complicada, porque é um profissional da área que fez. A pessoa perguntou assim, não vou falar de onde veio, tá? Mas ela perguntou, pessoal, eu tô começando agora na locação também. O pessoal se aventura muito em começar na locação, o pessoal trabalha com venda, aí decide começar a trabalhar com locação. Vocês não ligam que eu tô descabelada, que eu cheguei agora há pouco, tá chovendo aqui em Curitiba, tá? O cabelo fica tudo arrepiado, eu já pentei, mas não adianta. O pessoal começa a trabalhar com locação e acha que é fácil. Acha que é só colocar a pessoa, fazer uma análise de crédito e tá tudo certo, aluguel na conta. E fazer uma vistoria. Ah, vamos fazer uma vistoria, é só escrever o que tem e acabou. E, gente, quando você começa com locação, você está entrando num mundo à parte. É muito diferente da venda. Você tem que saber o que você está fazendo. Porque se você errar, aquela tua taxa de administração de 10% não vai ser nada se você te sofrer um processo e você tiver errado. Ou a dor de cabeça que você tem. Locação é um vínculo a longo prazo, não é igual compra e venda que você faz aqui e morreu. Não, é 30 meses, 5 anos, 10 anos. É um vínculo de longo prazo. Então tem que ser muito bem amarrado, muito bem feito. Você que está começando com locação, te digo, leia a lei do inquilinato, se especialize, estude, principalmente sobre todas as questões legais, né, da locação, mas vistoria também,
porque você tem dois braços, vamos dizer assim. Um é análise de créditos, direitos do locatário, os direitos do locador, e outra coisa é manutenção do imóvel, vistoria e rescisão. Então, são coisas que, se você souber dominar, você não vai ter dor de cabeça. Dor de cabeça sempre tem, mas você vai estar com a razão, você vai estar resguardado, você não vai ter problema. Olha a pergunta da pessoa, ela começou a trabalhar agora, e ela começou agora, você vê como ela está perdida. Ela perguntou se a vistoria dá para ser feito com o proprietário morando. É possível fazer uma vistoria de entrada com o proprietário morando? Aí, para piorar. Ah, porque o proprietário, o imóvel vai ser alugado praticamente sem nada, ele vai tirar um monte de coisa. Então, você tem um agravante que é: primeiro, não se faz vistoria com o imóvel ocupado por ninguém. Você não pode entregar chaves para o inquilino e querer fazer a vistoria depois. Assim como você não pode tá o proprietário morando ali e você fazer a vistoria com ele ali. Mesmo que não saia nada, você não pode. Por quê? A vistoria, ela retrata o atual estado do imóvel, atual, como ele está agora. Se há um proprietário, uma pessoa morando ali, aquele imóvel está com mobília por cima do piso, aquele imóvel vai sofrer uma lasca ou outra na hora de tirar um armário, vai bater na quina da parede e vai lascar, vai ficar com risco, vai ficar com mancha. Se você faz a vistoria hoje, dia 19, e aí você tira foto de tudo, tá lá a mobília do proprietário, já vai ficar feio, não vai ficar nada profissional, uma mobília que não vai ficar no imóvel, pertences pessoais que não vão ficar no imóvel. Aí você vai lá e tira foto de tudo. Dia 20 ele sai. Dia 21 o locatário entra. Quando o locatário pega as chaves, ele olha a vistoria e fala: nossa, aqui estava dizendo que a pintura, um exemplo, estava nova, mas está toda riscada. Ó, aqui, não, toda lascada. Olha esse piso aqui, tem um arranhado enorme. Aí, quando você vai ver nas fotos, está lá o armário atrás da parede, que não deve ter sido pintado. Está lá que o proprietário arrancou um pedaço da quina da parede, quando ele foi tirar um armário e bateu. O piso que estava riscado é porque tinha um sofá em cima e não tinha como ver, porque tinha um sofá em cima do piso, como que você ia ver aquele dano? Não dá para fazer, gente. Não tem como. A vista do imóvel está totalmente obstruída. Não tem como você fazer uma vistoria assim. Imóvel tem que estar desocupado. Mesma coisa querer fazer a vistoria depois que o inquilino chegou. Mesma coisa você querer fazer uma vistoria com o inquilino morando no imóvel, né? A pessoa pegou a chave e tá morando ali, você quer fazer a vistoria. Também não dá, porque já vai estar com pertences dele. Mesma coisa do locador. Vai estar com pertences pessoais dele, ele vai ter danificado, às vezes, aquela pintura, e você vai ter que fazer como tá. Então, às vezes, a pintura estava nova, mas na mudança já danificou. Você não vai poder colocar nova, nem ele vai aceitar. E será que ele vai querer assinar depois dessa vistoria? Então, quem está começando na locação, ou quem já é do ramo e gosta de dar uma aventurada aí, querer fazer vistoria com gente morando, não dá. Não tem como, não tem como. Tem que ser com imóvel desocupado. E isso ainda se estende também. Quando estiver fazendo a vistoria, não dá para fazer manutenção no imóvel, querer fazer manutenção do aquecedor, querer pregar rodapé, que já aconteceu comigo, de eu estar fazendo uma vistoria, o proprietário lá, querer pregar um rodapé que soltou de um dos dormitórios. E aí não era só um rodapézinho, era o rodapé do piso inteiro. Ele ia cortar, serrar lá a madeira e pregar. E ainda trouxe um monte de gente lá para dentro do imóvel. Não dá, porque ali não vai ficar da mesma forma. Eu já tinha até tirado foto, me atrapalha, tira a concentração, faz sujeira, o imóvel estava limpo, fica cheio de poeira. Ou a pessoa quer limpar o imóvel quando está fazendo vistoria também. Não dá, atrapalha, tira a concentração do vistoriador. Às vezes você já passou naquele cômodo, tem que voltar lá. O balde, a pessoa às vezes sem querer espirra cera na parede, mancha, já aconteceu comigo também. Então, regra é, vistoria com imóvel desocupado. Por quê? Porque a vistoria retrata o estado que ele está naquele momento. Claro, acontece às vezes, né, de algum proprietário chegar na imobiliária ali, estava com a gestão própria, ele estava administrando o imóvel e quer passar para a imobiliária. Aí vai ter que fazer uma vistoria, ele não tinha. Aí é outra coisa, mas até legalmente falando, só vai ser contado como que está aquele imóvel, só vai ser válida aquela vistoria a partir daquela data. Não adianta ele querer cobrar anterior, falando, ah, mas eu entreguei com a pintura nova lá atrás. Não, porque vai contar agora. Eu comecei a fazer a vistoria hoje, dia 19, então vai contar a partir de agora. Daqui para frente o que tiver de dano. Então tem que detalhar exatamente como que está hoje, porque daqui para frente é que o locatário vai ser responsabilizado. Antes não, porque antes não tinha uma vistoria, não tinha como provar como estava o imóvel. Então, vistoria sempre com o imóvel desocupado, certo? Então, essas são as dúvidas que a gente recebeu e que a gente quis esclarecer para ajudar vocês. Fiquem aqui no canal que vocês sempre vão ter conteúdo gratuito e atualizado sobre vistoria. Compartilhe com o pessoal do mercado imobiliário, corretor imobiliária,
para que vocês possam estar atualizados, né? E poder melhorar o nosso mercado de locação. Até mais!